Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula, tá? Da apostila 3, atividade 3, substância e mistura. Está na página 13. Mas quando a gente fala em substância e mistura, a gente tem que falar primeiro, tá? Na química, na parte da química. E química é uma ciência que estuda a composição da matéria. E a matéria, ela é feita de substâncias, das substâncias químicas. Agora, a matéria, ela é constituída de átomos, tá? Que é a menor parte da matéria. Então, quando a gente fala em alimento, o ar que respiramos, a água do mar, a areia das praias, as rochas, os combustíveis, a gente está falando de matéria. Mas a matéria, ela pode ser, as substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Vamos começar pela substância simples aqui, tá? A gente vê que ela é formada, a substância simples, ela é formada somente por um átomo na sua composição. Por exemplo, o gás hidrogênio, tá? Ele é formado somente de 2 átomos de hidrogênio. O elemento químico aqui somente é hidrogênio. O gás nitrogênio, olha aqui embaixo, ele é somente formado de nitrogênio. O oxigênio, gás oxigênio, ele é formado somente de átomos de oxigênio. Olha aqui no caso, gás oxigênio, 2 átomos, tá, de oxigênio. O ozônio, a fórmula dela é O3, dele é O3. Então, 3 átomos de oxigênio. Então, vocês percebem que aqui a gente só tem um elemento químico. Na substância composta, a gente vê que é átomos diferentes. Aqui, na realidade, é o Cl. Então, faltou um L aqui, porque o que é o ácido clorídrico? Ele é formado de hidrogênio e cloro. Então, aqui não é o C somente, faltou um L aqui, tá? No caso do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl, é formado de sódio, o Na, e é formado de cloro. Então, faltou aqui um L, Cl. Gás carbônico, nós temos CO2. Então, nós temos átomos de carbono, 1, e 2 átomos de oxigênio. Veja que são elementos diferentes na substância composta. Água, H2, 2 átomos de hidrogênio, O, 1 átomo de oxigênio. Então, qual a diferença de substância simples e composta? Na substância simples, a gente só tem um tipo de átomo, só um elemento químico. Olha aqui, eu estou falando de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio, né? Aqui. No caso da substância composta, eu tenho elementos diferentes, tá? Então, HCl, NaCl, CO2, H2O. Mistura. Mistura simplesmente é a união de 2 ou mais substâncias diferentes. Então, a gente vai ver que nós temos 2 tipos de mistura. A gente vai falar primeiro da mistura homogênea. Tá? Na mistura homogênea, é a mistura que apresenta uma única fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos sal e açúcar na água, ambos serão dissolvidos e ao final veremos apenas a água, ou seja, haverá apenas uma fase. Então, a gente tem aqui um recipiente onde tem água e açúcar dissolvido. A gente vai ver que não conseguimos identificar, né, o açúcar aqui, ele se dissolveu. Isso é uma mistura homogênea. Numa mistura heterogênea, a gente vai ver que ela apresenta 2 ou mais fases. Sempre é formada quando um ou mais materiais que foram adicionados não se dissolveram em outro. Por exemplo, se adicionarmos areia e isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá. Como podemos ver claramente na mistura, a água, a areia e o isopor, teremos 3 fases. Aqui eu coloquei a areia e serragem nesse desenho, tá? Então, a gente tem um recipiente onde a gente tem a água, a serragem
como ela é menos densa do que a água, ela vai flutuar, então ela vai ficar em cima. Areia, como é mais densa, né? A gente fala mais pesada, né? Entre aspas, a gente vê que a areia vai ficar no fundo. Então, nesse desenho, eu tenho 3 fases aqui. Por quê? Porque são substâncias heterogêneas, elas não conseguem se misturar. Você pode mexer aqui, que você vai ver sempre a serragem em cima, a água no meio e a areia embaixo. Então, é uma mistura heterogênea. Agora, no final da página, vocês têm o vamos praticar. Defina substância e mistura. Defina é a mesma coisa do que é. Então, vocês vão lá no início da página e vocês vão escrever aqui o que é substância, o que é mistura. Na 2, dê exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas. Acabamos de falar, dê um exemplo. Mistura homogênea, escreve aqui na frente. Mistura heterogênea, vocês escrevem aqui na frente. Daí, no finalzinho, vocês têm a atividade 3. Vocês vão pegar a apostila 1 do universitário que vocês receberam no começo do ano, tá? Vão pegar a página 54 e vocês vão resolver esses exercícios. O 3, o 6 e o 7. Até se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida, tá? Nesta parte que está na página 50 e vai até a 55. Vocês podem dar uma lida, certo? No primeiro exercício, e se alguém não tiver apostila, deixa um recadinho aqui, que a gente providencia para vocês um xerox, a gente, tá? Vai lá no meu WhatsApp, né? A gente tem o grupo dos sextos anos, vai lá no WhatsApp e deixa um recadinho, tá bom? Então, na atividade 3, dá uma olhada aí, tá? Eu coloquei para vocês. Complete com S para a substância simples e com C para a substância composta. Então, água. Olha aqui do ladinho, já tem a fórmula química da água. Então, vocês vão falar se é uma substância simples. Vamos lembrar o que é substância simples? É aquela formada por somente um tipo de átomo. Substância composta são formadas por átomos diferentes. Então, vocês vão pôr S ou C dentro do parênteses. A pergunta número 6, tá? Ela já é igual à pergunta 2. É só copiar ali. Como podemos definir misturas homogêneas e heterogêneas? Então, fale o que é mistura homogênea e mistura heterogênea. Na pergunta 7, vocês vão colocar ON para mistura homogênea e ET para mistura heterogênea. Então, lembrando, tá? Quando vocês pegam água e serragem, lembra no nosso exemplo? A água vai dissolver ou ela vai ficar em fases. Então, vocês vão colocar dentro desses parênteses aqui. Fez a atividade, coloca a foto e coloca o nominho de vocês, tá? Coloca no WhatsApp nesta semana para a gente poder fazer a correção, tá bom? Beijos, boa semana. Qualquer dúvida lá no nosso grupo, tá?